O relatório do COAF revela que 7 servidores que trabalharam no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro fizeram transferências bancárias para uma conta do ex-assessor dele, Fabrício José Carlos de Queiroz. O Ministério Público Federal encomendou o relatório sobre funcionários da Assembleia do Rio durante a Operação Furna da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais no mês passado. Assim começava, no final de 2018, a investigação sobre a prática da chamada rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Não só dele, mas também de outros parlamentares acusados de ficar com parte do salário dos assessores. De lá para cá, foram inúmeras diligências, depoimentos e recursos judiciais para anular provas ou paralisar o processo. A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da Terceira Câmara Criminal do Rio, suspendeu as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, sobre a prática de rachadinha no gabinete dele quando era deputado estadual. A defesa pediu habeas corpus com o argumento de que o caso deveria tramitar na segunda instância. O caso foi levado ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado e quase 2 anos depois de ser tornado público, o Ministério Público do Rio apresentou sua denúncia ao Poder Judiciário. E o Ministério Público do Rio denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. E na denúncia, uma testemunha, que era funcionária da Alerj, teve papel decisivo. O que essa ex-assessora de Flávio disse de tão importante? Quais são as novidades que a denúncia traz sobre o caso? O que pesa contra o senador e o que ele diz a respeito das acusações? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com os repórteres Juliana Dalpiva e Chico Otávio, que desde o início acompanham esse caso de perto. Fique com a gente. Chico Otávio e Juliana Dalpiva. Começando por você, Juliana. Quais são as novidades que a denúncia traz em relação a toda a investigação que a gente já conhece e que vocês acompanham há tanto tempo? Eu acho que o que a gente tem de mais concreto para falar sobre a denúncia hoje, tem muita coisa que a gente ainda vai saber nos próximos dias, Maltic, é que a lista de pessoas que foi denunciada pelo Ministério Público para o órgão especial do Tribunal de Justiça tem 17 pessoas. Nessa lista estão lá 13 funcionários ex-assessores do Flávio na Alerj, a mulher do senador, a dentista Fernanda Bolsonaro, um agente imobiliário, a gente falou uma vez dele aqui no podcast, porque ele se envolveu numa transação do Flávio, em que o Flávio usou 600 e poucos mil reais em espécie na compra de 2 apartamentos, e ele fez esse pagamento em dinheiro vivo, depois num banco, num depósito. E o chefe de gabinete atual do senador. E isso mostra um desdobramento do núcleo inicial da investigação. No COAF, lá no relatório do COAF, tinham 8 funcionários. Estes 8 funcionários estão denunciados e um grupo a mais. É o mesmo grupo que a gente vem contando aqui em podcasts anteriores, que depositou cerca de 2 milhões de reais para o Queiroz ao longo desses anos, né? O que mostrou na quebra de sigilo de 2007 até 2018. Por todos esses pagamentos e depósitos, o Ministério Público conclui que Fabrício Queiroz não só arrecadava os valores dos outros assessores no esquema das rachadinhas, mas também atuava na transferência de parte do produto dos crimes ao patrimônio familiar do líder do grupo, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Agora, Chico Otávio, em relação às acusações, o que o Ministério Público descreve como crimes eventualmente cometidos pelo senador, o que pesa efetivamente contra ele? Olha, a tipificação já era mais ou menos aguardada. Peculato,
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dos três, para mim, o que tem mais relevância, mais peso é o peculato, né? Que é o entendimento do Ministério Público de que houve uma apropriação ilegal de recurso público quando o gabinete contrata funcionários e recolhe uma parte desses proventos, desses salários, para benefício do deputado. Quer dizer, é uma forma, digamos assim, de se apropriar indevidamente do dinheiro público, através dessas contratações que muitas vezes até envolviam quase a integralidade do salário. Segundo a investigação, Fabrício Queiroz pagava até mesmo as mensalidades escolares das filhas de Flávio Bolsonaro, com dinheiro ilícito que vinha do esquema das rachadinhas. Então, para mim, essa é a acusação mais importante. E, para isso, eles se organizaram, né, em mais de 3 pessoas, né, para funcionar precisava de um grupo numeroso de envolvidos, provavelmente liderado pelo próprio deputado e pelo seu braço direito, que é o ex-motorista Fabrício Queiroz, e os funcionários que foram, e as pessoas que aceitaram participar desse esquema, né? Daí a organização, e na sequência precisava também de alguma justificativa para limpar o dinheiro, para lavar o dinheiro. Então aí tem compras de imóveis, investimento em lojas e tal. Portanto, essa terceira tipificação que foi a lavagem. Mas das 3, para mim, o peculato é o que tem mais peso. Agora, Juliana, a gente muito falava sobre os depoimentos e a expectativa sobre o que os ex-assessores do gabinete do Flávio falavam dentro da investigação a respeito da devolução ou não de recursos, né, de salário que era recebido no âmbito da Alerj. Na investigação, esses depoimentos, parece que teve um deles, da Luísa Souza, que teve muito destaque, né? Sim, Maltic, eu acho que assim, nessa reta final, antes da apresentação da denúncia, em setembro, o Ministério Público conseguiu um depoimento da Luísa Souza Paz, que é uma assessora que já aparecia no relatório do COAF, fazendo transferências para o Queiroz em torno de R$7 mil. Mas, assim, durante todo esse tempo, 2 anos e meio, né, ela nunca tinha prestado depoimento. E o MP várias vezes tentou ouvir alguns assessores, não conseguiu, as pessoas não compareciam até o depoimento da Luísa, que foi a Luísa admitiu o esquema pela primeira vez, né? Até agora, até esse momento aqui que a gente revelou hoje, não se tinha nenhum assessor que tivesse admitido que existia um esquema ilegal de devolução de salário e que era obrigatório, né? Condição para você estar nomeado no gabinete do senador, do então deputado, agora senador Flávio. Antes, tinha um depoimento de um único que tinha antes disso, era de um outro assessor que chama Agostinho, mas ele dizia que dava dinheiro para o Queiroz para fazer um tipo de investimento, ele não alegava nenhuma ilegalidade, né? O que tem de diferente no depoimento da Luísa é que a Luísa foi lá e contou tudo como ela viveu, né? Ela apresentou para o Ministério Público uma série de extratos e contou como é que isso acontecia. Ela tinha que ir no caixa eletrônico da Alerj todos os meses, sacar o salário dela e fazer imediatamente ali na boca do caixa, porque você não pode sacar no caixa eletrônico, né, mais de R$1.000, R$2.000, então geralmente essa operação é feita na boca do caixa, né, com um operador, um funcionário do banco, e aí imediatamente ela já fazia o depósito de mais de 90% do salário dela, que era cerca de R$5 mil. Ela ficava só com R$700 por mês. Isso aconteceu entre 2011 e 2017, durante alguns anos, Maltic. E o que chamou muita atenção também no depoimento da Luísa é que ela contou que ela era obrigada a devolver o salário, o vale alimentação, a restituição do imposto de renda
que ela recebia anualmente nesse período, ela também era obrigada a devolver para o Queiroz. E também, que eu acho que é uma questão fundamental para entender o quanto de poder o senador tinha no período em que ele estava na Alerj, é que assim, a Luísa ficou nomeada no gabinete do Flávio durante cerca de um ano, pouco mais do que isso. Depois ela foi nomeada em outros setores da Alerj, em outros departamentos, na TV Alerj, no setor no departamento de obras, eu acho, se eu não me engano, e ela continuava com a obrigação de devolver o salário e todos esses benefícios que eu citei aqui para o Queiroz durante todos estes anos. Ela só, de fato, saiu desse esquema no final de 2017. Agora, Juliana, por que a mulher do senador Flávio Bolsonaro, a Fernanda Bolsonaro, também foi denunciada pelo Ministério Público? A mulher do Flávio, ela aparece, acho que em alguns momentos cruciais, Maltic. O Queiroz faz um depósito de R$25 mil em espécie para ela, num período em que o casal está fazendo a quitação de uma entrada de um apartamento em Laranjeiras. Se a minha memória não está falhando aqui agora, isso foi em 2011. E isso é uma coisa que é direta, ou seja, do Queiroz para Fernanda Bolsonaro. E tem a outra questão que eu acho que é muito, chama bastante ali, né, a atenção dos investigadores, que é os 2 apartamentos de Copacabana que são comprados no papel, ou seja, na escritura, por 310 mil, pagos com 2 cheques, mas que quando a pessoa que estava fazendo a negociação com eles foi no banco e depositou os cheques e R$640 mil em espécie, né, que ficou provado nas bobinas, né, nos registros dos documentos do próprio banco. Eles tiveram que levar máquina para contar esse dinheiro, e ele não fez outras transações no mesmo período. Inclusive, essa pessoa, que chama Glenn Dillard, também foi denunciada pelo Ministério Público. Agora, Chico, e a relação do Queiroz com o Flávio? Aparentemente o Queiroz era quem coordenava todo esse sistema. E aí a denúncia também é contra o senador Flávio Bolsonaro, né? Esse elo entre os dois fica bem configurado? Fica. Eu acho que essa vai ser uma das principais batalhas das próximas etapas do caso, né? Porque a todo tempo, se você vai perceber, o Queiroz está chamando a responsabilidade para si. É ele que nomeia as 2 pessoas ligadas ao Adriano Magalhães, a mãe e a ex-mulher, dizendo que o Adriano era companheiro dele de batalhão e tal. Quando ainda atuava como capitão do BOPE, Adriano foi denunciado por grilagem e assassinato. As investigações apuraram que, após a expulsão da PM em 2014, ele seguiu no crime organizado. É ele que assume todas as operações financeiras, ele vai assumindo. Então, eu acho que a grande questão, o grande desafio da denúncia do Ministério Público é desconstruir essa argumentação e mostrar que, na verdade, o Queiroz estava a serviço do deputado, que, afinal de contas, quem decidia as nomeações, quem avalizava, era o deputado, né, o titular do gabinete, que é o Flávio Bolsonaro. Agora, Chico, no contexto dessa investigação tem o ex-advogado do Flávio Bolsonaro, Fred Vassef, que é dono da propriedade de São Paulo, em Atibaia, onde o Queiroz foi encontrado pela polícia quando houve o cumprimento do mandado de prisão contra ele. Esse fato, de alguma forma, está relacionado a essa denúncia? É mencionado isso como algum tipo de prova do envolvimento do Flávio com o esquema das rachadinhas? É lógico que essa questão do Fred Vassef é super importante, até porque pelo peso, a relevância do advogado que defendia o Flávio Bolsonaro, dando guarita ao motorista Queiroz escondido. Fabrício Queiroz foi preso hoje às 6 horas da manhã numa casa em Atibaia. Esse imóvel pertence ao advogado Fred Vassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz vivia ali escondido há cerca de 1 ano. Agora, eu acho que isso não deve ser trabalhado num primeiro momento, entendeu?
muito provavelmente o Ministério Público já julgou suficientes os elementos que tem sem o VASSERV para fundamentar a denúncia por peculato, lavagem e organização criminosa. Eu acho que assim, o paradoxo dessa história é que a defesa do Flávio Bolsonaro fez de tudo, né? Usou de todos os recursos possíveis para tirar das mãos do juiz de primeiro grau, que é o Flávio Itabaiana, o caso, né? Até porque ele estava definindo todas as medidas cautelares de quebra de sigilo, busca e apreensão. Estava se mostrando um juiz de mão pesada, como ele sempre foi mesmo, durão, né? E os advogados comemoraram essa vitória quando uma Câmara Criminal entendeu que a competência para julgar o caso não era de um juiz de primeira instância, mas sim do órgão especial do Tribunal de Justiça, por envolver o Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual e hoje é um senador da República. Agora, eu acho, sinceramente, que esse tiro pode sair pela culatra. Por quê? Porque eu acho que, para azar da defesa, o caso foi distribuído para a relatoria do desembargador Milton Fernandes, que é ex-presidente do TJ, que é um cara considerado pelos colegas muito sério, duro, ele não é um cara influenciável, não lida com o meio político, não, é um cara determinado. Então, assim, eu acho que essa relatoria não deve ter sido muito animadora para a defesa. Agora, lembrar, Maltic, que por enquanto só temos aí uma denúncia. Tem um prazo para uma defesa prévia, acho eu que são 15 dias úteis, né? E muito provavelmente ao final desse período é que o relator levará o seu voto para o colegiado decidir sobre a admissão ou não da denúncia. Se ele defender no seu voto a admissão da denúncia e o voto for seguido pelos colegas do colegiado, aí sim a denúncia vai se transformar em processo e os acusados virarão réus. Juliana, vamos encaminhar o fim da nossa conversa. O que os investigados dizem a respeito dessa denúncia apresentada pelo Ministério Público? A gente começa naturalmente pelo senador Flávio Bolsonaro. A defesa do senador foi bem dura, Maltic, né? Eles não quiseram, por exemplo, comentar a questão do depoimento da Luísa Souza Paes. Disseram que estavam esperando a denúncia, até por tudo que, enfim, veio nas peças do Ministério Público anteriormente, e, abre aspas, disseram o seguinte, tá? Aqui já é a nota da defesa do Flávio. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o senador Bolsonaro se mostra inviável porque é desprovida de qualquer indício de prova. Não passa de uma crônica macabra e mal engendrada. Acreditamos que sequer será recebida pelo órgão especial. A defesa do Fabrício Queiroz, quando a gente procurou hoje de manhã, disse que tomou conhecimento da notícia pela imprensa, né, sem ter tido acesso ainda ao conteúdo da denúncia, e falou de maneira genérica, assim, né, que está começando o processo de instância judicial e que vai provar a improcedência das acusações que estão sendo colocadas. Sobre as acusações que a Luísa Souza Paes fez ao Queiroz, né, de devolver o salário para ele, a defesa do Queiroz disse que a justiça permite que um outro investigado, que é o caso da Luísa, apresente, né, a sua versão sobre os fatos e que, enfim, na opinião dele, né, não necessariamente é a versão verdadeira. Então, assim, para ele não tem nenhum valor probatório a versão dela no depoimento que ela apresentou. Aí, Maltic, temos também a defesa da Luísa Souza Paes, né? Nós procuramos aqui a defesa dela para ouvir sobre o depoimento e nos foi informado pelo advogado Caio Padilha que a defesa, né, que a questão corre
em sigilo, então não se podia comentar nada. O advogado disse que não foi notificado da denúncia e ainda desconhece o conteúdo da denúncia. A Luísa também foi denunciada e disse ainda, abre aspas, que nesse momento inaugural do processo sobre o qual recai sigilo, não é possível tecer qualquer tipo de comentário extra-auto sobre as fases da investigação. Olha, a impressão que dá, pelo que tem demonstrado aqui, é que a defesa do Flávio Bolsonaro está mais focada, a estratégia dela é muito mais de explorar supostos erros processuais, erros judiciais do Ministério Público, do que nesse momento brigar no mérito. Isso para mim está claro, assim, desde o início, né? Por isso que eles têm evitado muito enfrentar as acusações mais fundamentais, sempre alegando a questão do sigilo. Juliana Dalpiva, Chico Otávio, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Obrigado, Maltic. Obrigada, Maltic. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!